sabe quando é quente, nós amazonenses, não é? Que bom. Hoje eu quero olhar com você um trecho das Escrituras que falam a respeito de uma batalha. Uma batalha que você enfrenta, que eu enfrento, que todos nós enfrentamos. E para isso eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 6 do livro de Efésios comigo. E nós vamos olhar inicialmente dos versos 10 ao 13. Efésios capítulo 6, nós vamos observar dos versos 10 ao 13. E você pode acompanhar a leitura aí comigo, inclusive será projetada e a leitura na versão que eu estou lendo, que é Almeida, Revista Atualizada, e diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Com toda certeza, você deve ter observado que o verso 10, que nós começamos a leitura, ele começou com a seguinte expressão: quanto ao mais. Simples. O apóstolo Paulo está agora partindo para a conclusão. Depois de tantas coisas impressionantes que ele nos apresentou, e algumas dessas até nós compartilhamos juntos, e ele começou falando para a gente o fato, nós começamos conversando, o fato de nós sermos uma nova pessoa em Cristo Jesus. E como essa nova pessoa, nós íamos nos despir do velho homem, ou seja, nós íamos nos despir, tirar as práticas pertencentes ao velho homem, à velha natureza, e nós íamos nos revestir, ou seja, de uma postura, de uma atitude que condiza, que venha a condizer com o fato de nós sermos uma nova criatura, novas pessoas em Cristo Jesus. E aqui ele está partindo para o final desta carta. Depois daquelas instruções a respeito do casamento, do cônjuges, dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos, agora ele vai dar, de uma forma mais ampla e geral, vai nos falar de uma batalha. Quando Paulo escreveu esta carta, ele estava em Roma, numa prisão domiciliar. Não ainda na prisão que resultou na sua morte. Estamos falando aqui por volta do ano 61, 62 da era cristã. Que depois ele foi liberto, foi considerado inocente por Nero, mas não demorou muito, e bem provável nesse período liberto, chegou aí até a Espanha, que era um objetivo que ele tinha no coração dele, e depois voltou a ser preso, acusado de ter sido um dos líderes, ou o principal líder, talvez, do incêndio que devastou a cidade de Roma. Era uma mentira. Mas as mentiras, elas são passadas como verdades. Isso há muito tempo já acontecia, não é de hoje. Só mudou o nome, fake news. Mas o fato sempre foi o mesmo. E o apóstolo Paulo, então, nessa primeira prisão, escreve esta carta extraordinária. Aquela igreja que foi a principal igreja da segunda metade do primeiro século.
A igreja na cidade de Éfeso. Uma igreja numa cidade grande, a principal cidade da Ásia Menor. E de Éfeso saiu o evangelho, e esse evangelho alcançou todas aquelas cidades da Ásia, Laodiceia, Filadélfia, Tiatira, Sardes, e além das cidades mencionadas em Apocalipse, Hierápolis e outras mais foram alcançadas com o evangelho de Jesus Cristo a partir da cidade de Éfeso. E aqui, nesse trecho que nós lemos, ele fala sobre uma batalha, a grande guerra do cristão. É disso que eu vou conversar com você, que nós vamos conversar nesse domingo à noite, a grande guerra do cristão. E claro que nós estamos falando de uma guerra no âmbito espiritual. Essa é pior, porque o inimigo, nós o percebemos. Em alguns momentos nós podemos senti-lo. Nós sabemos que ele existe, mas nós não o vemos. E esse é o grande desafio. E esta grande guerra espiritual, e eu resolvi colocar a grande guerra, porque quando nós olhamos na história, nós sabemos que a Segunda Guerra Mundial é chamada da Grande Guerra. Mas aquela guerra teve uma data de início. E teve uma data de fim, 6 anos, quase 6 anos depois. Nós estamos falando de uma batalha espiritual que ela inicia, sim, quando que inicia? A partir do momento que você abre o seu coração, entrega a sua vida a Jesus Cristo, porque antes disso o diabo não está preocupado com a sua vida. Você está na mão dele. Você vive a vida que ele quer que você viva. Você faz aquilo que ele quer, mas a partir do momento que você começa uma nova vida com Cristo Jesus, opa, peraí, deixa eu neutralizar esse camarada. Opa, agora está me incomodando, agora começou a pisar no meu calo. Oh, isso aí agora eu vou incomodar. E a partir de então começa uma batalha. Nós sabemos que o mal, que sim, o diabo existe, e ele foi um anjo de Deus, um querubim ungido. E quando se rebelou contra Deus, porque quis ser igual a Deus, ele levou consigo uma terça parte dos anjos. Ele não está lutando, guerreando contra mim, contra você, sozinho, não. Uma terça parte dos anjos o acompanharam. Isso é muito anjo. Quando nós olhamos na Bíblia, são milhões, milhares de anjos no céu. Então imagina, uma terça parte o acompanhou, e ele foi o primeiro a enganar, ele quis ser como Deus. Quando nós olhamos para a nossa sociedade, e as pessoas querendo viver a vida do jeito delas, eu rejeito, eu não quero viver conforme Deus ensina na sua palavra, eu quero viver a minha vida do meu jeito. Elas simplesmente estão se inspirando naquele que por primeiro se rebelou contra Deus. Você pode chamar como você quiser. Diabo, o dragão, antiga serpente, leão que ruge, capiroto, como você quiser. Chifrudo, rabudo. Na verdade, quando as pessoas se rebelam contra Deus, estão exatamente seguindo os passos do diabo, que foi o primeiro a se rebelar. E nessa grande guerra, primeiramente, entenda quem é o seu inimigo. Entenda quem é o seu inimigo. O trecho que nós lemos dos versos 11 e 12, nos diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo.
No verso 12, porque a luta não é contra carne nem sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, das regiões celestiais. Ele existe. E é importante você entender isso, sabe por quê? Você tem que entender que o seu inimigo não é o seu cônjuge, não é o seu ex-marido, o seu inimigo não é o seu vizinho, o seu inimigo não é aquela pessoa que você está tendo problema lá no seu trabalho. O seu inimigo não é o seu irmão da igreja que teve ou está tendo um atrito com você. Você tem que perceber, antes de tudo, quem é o seu inimigo, para que você não venha a enxergar inimigos errados. Isso é importante. Nós sabemos que nós temos dois inimigos. Nós vamos falar de um esta noite. O primeiro é o diabo. E o segundo, você sabe quem é? Sabe quem é? Levanta o dedinho assim para cima, levanta para cima o dedinho, levanta, não vai levantar para cima o dedinho, aponta para cima, você está sem dedo, é? Agora você aponta para você, eu. Tiago fala que cada um é tentado pelos seus próprios maus desejos, sendo por esses arrastado e seduzido. E talvez o maior problema é esse. É você mesmo. Porque a gente assim, nós não somos responsáveis pela vida do outro. Nós não somos responsáveis pelos que os outros fazem ou deixam de fazer para a gente. Mas nós somos responsáveis pelo que nós fazemos. Pela forma que reagimos às pessoas ao nosso redor. E a pessoa mais difícil de controlar é exatamente essa, você mesmo. Você mesmo. Você se acha uma pessoa reativa? Você reage fácil? Ou seja, se alguém aperta você, você já estoura, você já fala, já perde a calma. Você é reativo? Quem se acha reativo? Quem se acha meio reativo? Tem um monte que não quis levantar a mão que está mentindo. Eu me acho reativo, eu admito. Mas eu tenho trabalhado, Deus tem trabalhado isso na minha vida. Aconteceu com você, já falei. Ai. Por que eu fiz isso, né? Mas eu fiquei feliz que sexta-feira eu fui ao supermercado. Aí quando eu passei no caixa, você sabe que sabe como é que você sabe que está ficando velho? Quando você começa a não escutar direito. Quando você começa, como está ficando velho? Porque as células do ouvido, elas tem muita gente ficando velho aí, viu? Quando ela morre, ela não se renova. Ela não se renova. Aí eu passei no caixa, e a caixa falou comigo uma coisa que eu não entendi. E aí como? Aí ela foi grossa. Ela disse, dá para me ajudar a colocar as coisas na sacola? Aí eu só comigo, carniça. Aí eu sorri, eu não posso ser reativo, não é? Aí, olha, pode deixar. Você quer que eu passe também as compras para você? E botei na sacola, comecei a rir, comecei a brincar, não é? Mas é uma coisa que a gente tem que aprender, a gente não pode ser reativo. A minha vontade é dizer, é tua função, tu é paga para isso, pede direito, por favor, não é? Essa era a vontade, mas não podia fazer isso. Então nós somos a pessoa mais difícil de controlarmos, é aquela que nós olhamos no espelho, nós mesmos. Mas nessa conversa de hoje, nós não vamos falar desse inimigo que está dentro de nós, nosso velho homem, nossa velha natureza. Vai ser o nosso inimigo espiritual, que é o diabo. Nós vamos nos concentrar nele. E olha o que é interessante, quando nós pensarmos nesse nosso inimigo, temos que ter dois cuidados.
E você vai colocar dentro desse primeiro ponto, e eu até incentivo você a anotar essa nossa conversa. É muito bom você anotar, que ajuda a memorizar melhor, e ao mesmo tempo fica ali para você um documento quando você precisar lá na frente. Então, letra A. Não podemos subestimar nosso inimigo. Esse é o primeiro cuidado. Nós não podemos subestimar o nosso inimigo. Ah, não é conversa, não, isso é exagero do pessoal. Não é bem assim, não. Você não pode subestimar. E olha que interessante. Quando nós olhamos ali a história da Segunda Guerra Mundial, sim, a Segunda Guerra Mundial começou com o ataque, com a invasão da Alemanha na Polônia, em setembro de 1939. O negócio foi sério. Na verdade, várias atrocidades aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial. Não foram só os 6 milhões de judeus, que foi uma realidade, o Holocausto foi um fato, não tenha dúvida disso. Mas várias outras atrocidades foram feitas. E quando então aconteceu a invasão da Polônia, esse foi o ponto considerado para o início da Segunda Guerra Mundial. Até então, os Estados Unidos ficaram neutros, porque o povo americano não queria se envolver na Segunda Guerra Mundial, porque foi um trauma a primeira. Muita gente morreu. E aquilo foi um trauma. Então o povo americano não estava disposto a pagar esse preço alto. E Roosevelt, que era o presidente americano, em uma eleição adiante, não quis tomar nenhuma ação contra o povo americano. E o que aconteceu com os Estados Unidos? Relaxaram. Não perceberam que a expansão dos japoneses no Oceano Pacífico estava cada vez mais intensa, e era questão de tempo de começar a atacar os Estados Unidos. Isso aconteceu dia 7 de dezembro de 1941. Pearl Harbor, uma ilha do Havaí. E os japoneses vieram com uma frota, porta-aviões, destroyers e porta-aviões, e eles foram para um lugar mais distante do Oceano Pacífico, as águas mais turbulentas, para não correr o risco de alguém passar por eles e denunciar que haviam visto um grande comboio japonês. Veja que é interessante. Uma manhã de domingo, dia 8 de dezembro, aquele local, aquela ilha, Pearl Harbor, habitada predominantemente por militares, tinha amanhecido num dia ensolarado, e as pessoas tinham passado a noite numa festividade na ilha. E quando levantaram, os soldados, os militares, olharam para o céu e viram aquelas aeronaves, os caças japoneses, com um desenho do sol, do símbolo japonês nas suas asas, na parte inferior. E eles estavam tão fora de realidade, que os soldados olhavam, em relato deles enquanto estavam em vida, eles olhavam: uau, que exercício real é esse? Até o desenho do Japão está ali pintado na aeronave. Eles não perceberam que era um ataque real. E resultou na morte de quase 2.400 pessoas. A perda de várias embarcações de guerra. Escapou os porta-aviões americanos porque tinha, dias antes, saído de Pearl Harbor para outro lugar. Os americanos subestimaram. Foram pegos de surpresa. Nós não podemos ignorar a realidade de uma guerra espiritual que existe entre nós.
E por ser uma guerra espiritual, as armas não são carnais, como o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Não são armas carnais que nós vamos utilizar. Nós vamos ver sobre as armas do cristão um pouquinho mais na frente. Mas olha o que o texto diz a respeito do nosso inimigo, dominadores deste mundo tenebroso. Mundo tenebroso, isso mostra como tem sido implacável a luta do nosso inimigo com este mundo, ou seja, os valores se perderam. Olha como nós vivemos hoje. Aquilo que é certo virou errado, aquilo que é errado virou certo. Estamos vivendo numa sociedade com valores totalmente trocados. E tem coisas tão absurdas que nós olhamos, que nós ficamos de queixo aberto, boca aberta, estatalados, sem acreditar o que de fato aconteceu. Sem acreditar como é que a sociedade chegou a esse ponto que nós nos encontramos hoje. É impressionante. É impressionante o nível de maldade das pessoas. É assustador o que as pessoas são capazes de fazer por causa de dinheiro. Um dos livros do Daniel Berg que eu recomendo você a ler é o chamado O Delírio do Desequilíbrio Químico. O desequilíbrio químico é toda a base teórica que sustenta as ações psiquiátricas em relação aos transtornos que as pessoas podem vir a ter. E o Daniel Berg, nesse livro, ele mostra, ele prova, por A mais B, que tudo não passa de, em parte, farsa, e ao mesmo tempo de persuasão da indústria farmacêutica para ganhar dinheiro. É impressionante, é assustador. O que as pessoas são capazes de fazer por causa do dinheiro. Isso é impressionante. Basta nós olharmos para a nossa história recente. O que foram capazes de fazer por causa de dinheiro. E hoje tem tantos estudos publicados, com pesquisas feitas, comprovadas, que, por exemplo, algumas coisas que eram proibidas na pandemia, e hoje foi descoberto que, na verdade, fazia bem. Resolvia. Mas por quê? Qual era o motivo por trás? Nós temos neurônios, nós pensamos um pouquinho. Não tem patente, não dá dinheiro para a indústria farmacêutica. Então é melhor dizer que não, isso não pode, porque aí nós vamos ganhar dinheiro através de outras coisas, outros fármacos que não sejam esses que já estão liberados. Aonde nós chegamos? E quando nós olhamos essa escala, esse tamanho da maldade no coração do homem, é porque nós vivemos num mundo tenebroso. Os dominadores deste mundo tenebroso, este mundo jaz no maligno, está morto no maligno, esse mundo está perdido no maligno, é esse mundo que nós vivemos. Eu não posso nem dizer aqui em nome de remédio, porque senão as redes sociais bloqueiam a transmissão. Ou bloqueiam para que outros não escutem aquilo que nós estamos conversando. Olha o nível que nós chegamos. Na verdade, é assustador, gente. É assustador. Mas o que tem paz em nossos corações é que Deus é maior e Deus está no controle. É impressionante.
Você olha, e muitos olhavam, e muitos me falavam, não, nós temos um novo congresso, um congresso um pouco mais adepto aos valores cristãos, que nada, o que manda é o dinheiro no bolso. Isso é o que fala mais alto. Infelizmente, é assim que funciona. A maioria das pessoas não estão preocupadas com a coletividade, com o bem comum, é com o seu próprio bem, é com o seu próprio status, o seu próprio eu, a sua própria vidinha, que os outros, se danem. Essa é a verdade. É fruto de um mundo tenebroso, dominado exatamente por esses dominadores que transformam esse mundo num mundo tenebroso. Olha para o nível de perversidade. Nós vivemos num mundo com nível de promiscuidade como nunca antes. Pare para pensar. Pare para olhar. Olha as modas que incentivam os nossos adolescentes, as nossas crianças, os nossos jovens. Olhe para ao redor da nossa sociedade, gente. O que tem de maldade, de perversão sexual sendo cometido é impressionante. É impressionante. É assustador. Nós temos uma indústria da pedofilia que pouco se fala nisso, porque tem muita gente grande envolvida. E hoje você perde o seu filho, não precisa o seu filho sair de casa, basta ficar dentro de casa com isso aqui na mão, conectado à internet. Tem tudo por aqui, tudo. E o que não falta é maldade, oportunidade de causar maldade. E olha o que é impressionante, transtornos sexuais. Sabe por que nós temos tantas pessoas com transtornos sexuais? Porque nós temos muitas crianças vendo isso aqui precocemente. Através daqui vendo pornografia. E confunde a mente. Confunde porque ainda está no processo de formação, ainda é uma criança. E nós vemos tanta maldade para todos os lados. A gente vê as pessoas perdidas. Nós estamos com as pessoas perdidas nas drogas. A sociedade está perdida nas drogas. E eu fiquei assim assustado, eu fiquei em dúvida. Quer dizer que é crime vender, mas não é crime comprar. Não é estranho isso? E quando você olha e você pergunta assim, como é que as pessoas são capazes de fazer isso? Nós vivemos num mundo tenebroso, dominado pelo mal. Esse é o resultado. Se nós pararmos para olhar, se nós pensarmos, botarmos o nosso cérebro para pensar um pouquinho, todo mundo chegava à seguinte conclusão: uma pessoa que está drogada, uma cracolândia da vida, a pessoa não tem nem condição de decidir por ela o que ela vai fazer. Mas se qualquer prefeitura ou estado tomar uma ação mais enérgica, de colocar a pessoa num tratamento compulsório, não pode. O Ministério Público não deixa. A Justiça não deixa. Preferem ver as pessoas, e tem uma nova droga que está rolando aí, chamada K9, que se você ver os vídeos, e hoje inclusive eu estava olhando no Twitter, eu vi um vídeo de algumas pessoas drogadas, parece zumbis. Parece zumbis. Mas é assim que nós estamos, é dessa forma que nós nos encontramos, é desse jeito que nós estamos vivendo, é porque nós estamos vivendo num mundo tenebroso, controlado pelos dominadores desse mundo tenebroso, as forças espirituais do mal. Essa é a realidade. Cabe a nós contrabalancearmos nos nossos filhos. E olha que é interessante, ele fala ainda no verso 11, ele diz assim, no verso 11 que eu li para você: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo.
Cilada, estratégia, método. O diabo tem mais de uma estratégia contra você. Quando nós olhamos a igreja ao longo dos séculos, nós vamos observar que sempre 3 estratégias estiveram trabalhando e cada estratégia foi usada em momentos diferentes. A primeira estratégia foi a perseguição contra a igreja. Teve um momento que não deu mais certo. Os irmãos fugiram para outras cidades, levavam consigo a fé que tinham em Jesus Cristo e o negócio crescia. Em outro momento da história da igreja, teve a estratégia de, em vez de vir perseguição de fora, é problema dentro. Irmão brigando com irmão, é picuinha, é discussão. Em outro momento da igreja, e não é de hoje, nós olhamos as heresias. E quando nós olhamos hoje, são tantas igrejas. E você diz, que bênção, pastor. Eu não sei que bênção é essa. Porque tem cada coisa confusa sendo pregada, que deixa todos nós faz nós ficarmos assustados. Não é o evangelho de Jesus. Sabe por quê, irmãos, que nós estamos num país de mal a pior? O país mais cristianizado, um dos mais cristianizados do mundo. Sabe por quê? Porque não é isso que estão pregando. Porque quando isso chega nos corações das pessoas, isso aqui transforma, isso aqui modifica, isso aqui molda a vida das pessoas. Sabe qual é a única esperança para aqueles que estão perdidos no crime? Aqui, a palavra de Deus, a palavra de Deus. Aqui é a esperança. Salmo 19. As palavras do pastor Ayrton no podcast que ele esteve aqui com a minha esposa. Ele falando sobre esse texto aqui da palavra no Salmo 19. Onde fala sobre o temor do Senhor, os juízos de Deus, a palavra do Senhor. Que esta palavra, a lei do Senhor, ela restaura a alma. Isso é o Salmo 19. A lei do Senhor restaura a alma. É porque essa palavra ela tem o poder de revigorar, de trazer a vida, de trazer novamente a vida os nossos corações, as nossas vidas. Que estávamos perdidos, Deus tem o poder de transformar completamente as nossas vidas. E sabe por que tem tanta heresia? Sabe por que tem tanta confusão? Porque isso aqui tem poder de transformação. E o diabo sabe disso. Ele não quer isso. Pelo contrário. Ele não quer que você se apegue à palavra de Deus. O Salmo 19, verso 7, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Essa lei do Senhor pode ser traduzida como a instrução do Senhor, porque não é só a lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, os salmos, os livros poéticos, como os Salmos, Provérbios, os profetas, têm o poder de transformar as nossas vidas. E o diabo, ele coloca tanta confusão e tanta estratégia diferente de acordo com o momento. Nós nunca vivemos, eu imagino, na história da igreja, um período com tanta heresia como nós vivemos hoje. Tanta heresia, tanta doutrina errada, tanto ensino errado, como nós vivemos hoje. Essa é a estratégia para esses momentos. Mas não se surpreenda se começar uma perseguição, porque o mundo já está sendo preparado.
O mundo está sendo preparado para uma perseguição. Pare para pensar. O que você acha que nós vimos acontecer durante a pandemia? Quando em sã consciência as pessoas iriam ser proibidas de ir a uma igreja? Porque é ali na igreja onde tem um apoio espiritual, onde vai ter alguém que vai amparar, que vai dar uma palavra de conforto. Gente, pare para pensar. Tinha irmão aqui dessa igreja que estava com tanto terror, com tanto medo, que ficava de dia debaixo da mesa. O nível de transtorno que chegou. E nós tentamos fazer programações virtuais diariamente para tentar levar até você uma palavra de conforto, mas foi um crime fechar as igrejas. Um crime. Que tivesse cuidado, que tivesse distanciamento, que fosse com as portas abertas, que tivesse vários cultos para que pequenos grupos de pessoas viessem, aí sim. Mas privar as pessoas. Se nós aceitamos, então se prepare. Que pode vir coisas maiores. E entenderam que também vamos aceitar. Aquilo foi um teste. Não se surpreenda. Não se surpreenda se vier uma perseguição. Eu já estou até pensando, daqui a pouco vai ter como transtorno, porque sempre periodicamente aumenta o número de transtornos. Daqui a pouco vai ser o transtorno heterossexual. Vai ser coisa de transtorno sexual, porque vamos ser a minoria. Se não é bi, se não é homo, então é transtorno, porque é só hétero. Daqui a pouco vai ser um transtorno ser cristão, fiel às escrituras. Sofre de quê? De Cristo, exagero. Alguma coisa assim vou inventar. Mas coloca o nome bonito, entendeu? Coloca o nome bonito. São extremistas, porque creem que esta é a palavra de Deus. Gente, não se surpreenda no dia que começar a perseguição sobre o povo de Deus, porque deixa eu contar para você uma coisa, na história da igreja sempre teve. Sempre teve. Por alguns momentos, de poucos anos, que nós não tivemos perseguições. Não se surpreenda. Eu estou preparado. O diabo conhece as suas fraquezas. Ele conhece as suas fraquezas. Ele sabe. Ele não conhece você tanto quanto Deus conhece, mas Ele conhece você mais do que você mesmo. E quando nós olhamos lá em 1 João capítulo 2, versos 15 e 16, onde o apóstolo diz, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. E aí ele vai classificar o que há no mundo. Ele diz, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida. Em vez de falar concupiscência, falando desejo, porque isso é o que significa concupiscência. Desejo. Desejo da carne. O desejo dos olhos. A soberba da vida. Não vem do Pai, mas do mundo. Aqui ele coloca as 3 áreas de tentações que geralmente o ser humano vai enfrentar. Os desejos da carne. Para pensar comigo. Quanto a sexualidade tem tomado de conta da nossa sociedade? Quantas famílias são destruídas por causa dos desejos da carne? Quantas besteiras as pessoas fazem por causa dos desejos da carne? O desejo dos olhos, o estético. Você já percebeu que tudo que é propaganda que não presta é associado a coisa bonita?
Quando você via a propaganda do cavalo, dos cigarros, no passado, quando não era proibido, você via sempre o cara como se fosse um herói, montando, galopeando, não é? E aquilo tudo. Quando você olha a propaganda de bebida alcoólica, você vê a associação, né? É mulher bonita que tem junto, é aquela coisa num bar. Porque nós somos visuais. Nós vemos e nós queremos. E nós temos um problema sério. Nós não somos satisfeitos com aquilo que temos, de uma forma geral. Nós olhamos o outro, nós queremos, nós achamos que a vida do outro sempre é melhor do que a nossa. O casamento do outro é melhor do que o nosso. Nós olhamos a vida do outro, é melhor do que a nossa. É o pecado da cobiça. É insatisfação. Não temos alegria no Senhor com o que nós temos. Nós não temos satisfação no Senhor com o que nós temos. Isso é cobiça, é o desejo dos olhos. A soberba da vida, aquele sentimento de achar o poderoso, eu tenho, eu sou, e fica ostentando, eu posso, eu consigo, eu tenho isso, eu sou melhor. O diabo vai atacar você na sua área de fraqueza. Ele vai usar a isca certa, a isca adequada, de acordo com as suas peculiaridades. Não subestime o inimigo. O apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo, diz: fuja dos desejos malignos da juventude. Olha, meu irmão, com pecado nós não brincamos. Fuja. Pega o beco. Não fique achando que você é o super poderoso, que você vai conseguir, que o diabo quer que você ache isso, que você pense dessa forma. Mas tem ainda um outro cuidado que nós temos que ter. Eu vou colocar como letra B. O primeiro cuidado, que foi a letra A, que você anotou aí, é não subestimar nosso inimigo. Mas também tem a letra B, não superestimar nosso inimigo. Ele existe? Sim. Mas ele não é o Todo-Poderoso. É interessante. Em setembro de 1940... até maio de 41, por 8 meses, os aviões alemães bombardearam a Inglaterra. Inicialmente, eles bombardearam a costa, o litoral, porque eles queriam, ainda no mês de setembro, eles queriam invadir através pelo mar, porque já tinham tomado a França. E a França, em 2 semanas, caiu para o nazismo. E aquilo foi assustador, porque as literaturas militares que existiam eram baseadas na teoria francesa de guerra. Os franceses nem sequer resistiram por um tempo. Logo caíram. E quando os alemães tomaram a França, estavam do lado da Inglaterra. Eles atacaram a região costeira para tentar enfraquecer as resistências e depois invadir. E eles ficaram impressionados, porque os ingleses não baixavam a cabeça. Então decidiram expandir. O que fizeram? Esse ataque passou para outras partes do país. Para você ter uma ideia, Londres foi bombardeada por 57 noites ininterruptas. 40 mil pessoas morreram, 120 mil ficaram feridas.
E os alemães ficaram surpresos porque, na verdade, os ingleses não se curvaram. Eles queriam uma rendição, um acordo de paz vantajoso para eles. Mas não deu certo. Aprenda uma coisa. O diabo se mostra a você maior do que ele é. Ele tem poder? Sim. Ele existe? Não tenha dúvida. Judas diz para você não ousar contender contra ele, mas pelo contrário, arcanjo Miguel, quando contendeu com o diabo pelo corpo de Moisés, disse: o Senhor te repreenda. E quando ali Judas escreveu isso, Judas, provavelmente o irmão de Jesus, não Judas Iscariotes, que estava morto, ele estava escrevendo porque existiam pessoas que ficavam brincando com o diabo, brincando com o capeta. Não, a gente não pode fazer isso. Ele tem poder, mas ele não é o Todo-Poderoso. Ele tem poder, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Sim, ele tem poder, mas ele não é um Deus caído, ele é um anjo caído. Ele tem um poder limitado. Não é você, meu irmão, viver a sua vida cristã com medo. E tem gente que fica com medo. Pastor, eu senti um arrepio quando estava deitado na cama. Ué, vá orar a Deus, porque a Bíblia diz lá em Pedro que ele é como um leão que ruge. E sabe qual é o leão que ruge? Ao derredor, o leão que ruge é o leão que não faz nada, mas quer causar medo. Ele vai querer causar medo em você. Pastor, eu senti uma pressão, assim, me sufocando. Ore a Deus. Que Deus é maior que está em nós do que o que está no mundo. Ele age em nossa vida, sim, mas limitado pela permissividade de Deus. Deus diz assim: olha, tu pode mexer na vida dele, tu pode mexer nas finanças dele, mas não toca na família. Olha, tu pode tocar na saúde, mas não tira a vida. É permitido por Deus, porque é através das dificuldades que nós enfrentamos que nós nos tornamos pessoas melhores. Sabe qual é o problema dessa geração mimimi? Que os pais querem proteger demais, não dá certo. O Pai Celestial, ele não protege, não é superprotetor não, ele protege, mas não é superproteção. Ele permite nós passarmos por dificuldades para nós aprendermos, para nós crescermos, para nós nos desenvolvermos como pessoas, para nos preparar para outras que vão vir na frente, porque o mundo não é um mar de rosas. Então aprenda, não subestime, mas também não superestime, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas tem um segundo ponto que eu quero compartilhar com você. E você vai, depois de você entender esse primeiro ponto, e você entender que, na verdade, entender quem é que nosso inimigo existe, sim, e que você não pode subestimá-lo e nem superestimá-lo. Agora tem o segundo ponto. Olhe para o seu irmão do lado. Diga assim para ele: meu irmão, semana que vem você vai aprender o segundo ponto. Não falte, viu? Aproveite e deseje uma ótima semana para a pessoa que está do seu lado aí. Diga: olha, que Deus abençoe você, viu? Grandemente. Que Deus abençoe você que acompanhou aí com a gente. E nós nos encontraremos numa próxima. Até a próxima, se Deus quiser.